Grandioso Deus, poderoso Pai, que alegria estarmos em Tua presença. E nós deixamos nossa gratidão a Jesus Cristo que derramou o Seu sangue. E nós estamos aqui. E eu venho pedir, Pai, humildemente, inclinado a cabeça ao Senhor, o coração ajoelhado diante de Ti, para que o Senhor abençoe o Augusto que vem trazer a sua mensagem. Que não possa ser o Augusto, mas sim o Espírito Santo que habita nele. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo, que habita em nós e habita nele, vai falar conosco. E nós agradecemos ao Senhor, Pai. Fique conosco, fique com Ele. Que o Senhor esteja abençoando nesse momento. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Prazer estar com vocês. Primeiro dia da semana, para que a gente possa ouvir do Senhor, da Tua palavra, o que Ele quer falar aos nossos corações. Hoje o tema da pregação se chama O Deus da Cura. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14, esses 3, 4 versículos, hein? Nós estamos nessa série de pregações, onde o tema geral é uma igreja aos pés do Senhor. E nós estamos juntos, andando pelos evangelhos, para conhecer um pouco mais sobre esse Jesus que nós servimos. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos que isso era comum no primeiro século. Então, Jesus estava ali pregando, as pessoas estavam aos pés para poder ouvir o que Ele tem para nos dizer. E assim deve ser a nossa vida. Então, nós temos que estar aos pés de Jesus para ouvir o que Ele quer nos falar através da sua palavra. Então, vamos lá para o nosso texto de hoje. Hoje o nosso texto está lá em Mateus 8. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler na versão da NVI, tá bom? Versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O título da minha Bíblia está escrito assim: O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. 14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre alta, ou com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Bom, o contexto dessa passagem é muito claro para nós. Então, Jesus é o Messias que o povo de Israel estava esperando. E no momento oportuno, no momento exato da história que Deus determinou, Ele enviou Jesus à terra para poder, como foi falado já na IBD, e nós vamos falar na ceia, o propósito máximo de Jesus na terra foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Foi morrer na cruz para levar sobre si todas as nossas iniquidades, como o nosso irmão Ruberley leu aqui em Isaías 53, que é uma profecia a respeito de Jesus. E Jesus começa o seu ministério recrutando pessoas e viajando por toda a Judéia, pregando basicamente essa mensagem: o reino está próximo, se arrependa, porque chegou o momento. Chegou o momento em que vocês estavam esperando. Chegou o momento da redenção, o momento da salvação. E nesse processo de viajar, de pregar, Jesus começa também a curar muitas pessoas. A gente já viu aqui algumas semanas atrás, falando, por exemplo, da cura dos leprosos, enfim. Jesus curou várias pessoas, porque Ele tinha amor pelo sofrimento dessas pessoas. Então, Ele via as pessoas sofrendo e Ele curava, para que essas pessoas despertassem no coração dela esse desejo de conhecer a palavra, o que Ele estava para trazer, a palavra do reino. E é interessante que Jesus ainda pede, nesse começo de ministério, que as pessoas curadas ainda não falassem a respeito disso,
E não é porque não queriam que compartilhasse a mensagem, mas a ideia é que Jesus queria ter liberdade de entrar nas cidades e sair para continuar pregando o evangelho. Se eu não me engano, foi o Breno que algumas semanas atrás falou sobre aquela cura do leproso, que acabou falando, e a gente viu lá no texto que ficou impossível de Jesus entrar na cidade, ele teve uma certa dificuldade, e ele pede para o leproso, não fale ainda sobre quem eu sou, não fale sobre esse milagre, para que eu ainda tenha liberdade de entrar e sair nas cidades. Mas isso não aconteceu, e Jesus precisa ir para um outro lugar continuar o seu evangelho, continuar a sua mensagem. E nós chegamos aqui nesse capítulo 8, versículo 14, quando Jesus entra na casa de Pedro, e lá em Lucas vai dizer que esse fato acontece depois dele ter entrado numa sinagoga. Ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Pedro, e olha só que interessante, ali na casa de Pedro, ele vai ver talvez uma das pessoas que Pedro mais amava na vida dele, talvez sim, esperamos que sim, que é a sogra dele, e aí você vai ver que ele vai curar a sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e depois você vai ver que ela se levanta e começa a servi-lo, e aí eu não sei se você já teve essa percepção, eu já tive erroneamente, de ler esse texto e falar assim, nossa, que cura fácil, uma febre, Jesus falou, ali passou, e não é bem assim, não é bem assim, porque estudando para essa pregação, eu entendi, às vezes a gente passa por cima, a gente pensa que é um milagre simples, e não é, em Lucas vai dizer que essa febre era muito alta, era uma febre muito alta, e quem é enfermeiro aí pode confirmar, que quando uma pessoa está com uma febre muito alta, isso é uma resposta que o corpo está dando para alguma infecção, algum problema dentro do corpo, e uma febre muito alta pode matar, uma febre muito alta faz a pessoa ali convulsionar, e ter vários outros problemas ali, então o caso era sério, o problema era sério, o problema não era simples, você entende? E Jesus olhando e vendo aquela mulher sofrer, ele toca naquela mulher, e aí instantaneamente a febre sai, e aquela mulher está curada, e a primeira atitude dela a se levantar, começa a servi-lo, O texto continua dizendo que ao anoitecer, e o texto não diz que Jesus saiu da casa de Pedro, então dá a entender que Jesus ainda está na casa de Pedro, anoitece e começam a ser trazidos para Jesus muitas outras pessoas, endemoniados e doentes, e aqui diz que Jesus curou todos, ninguém ficou para trás, Jesus curou todas as pessoas, Jesus não escolhia quem ele curava, Jesus não falhava nessa hora, porque ele era Deus, todas as pessoas que vieram à presença dele, que estavam necessitadas, todos foram curados, e aí Mateus vai terminar o texto dizendo para nós, que esse acontecimento aqui está se cumprindo uma profecia que Isaías recebeu de Deus 400 anos antes desse caso aqui. Então quando ele diz, Jesus assim cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Um texto que foi escrito 400 anos antes, nosso irmão Ruberley leu aqui no começo, Isaías 53, do 1 ao 12, uma passagem que estava falando a respeito do Messias, que estava falando do futuro Messias que iria vir e carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas iniquidades. Então, Isaías 53 é inteiro sobre Jesus, e aqui nós vemos Jesus cumprindo o versículo 4 e 5 de Isaías. 4 versículos, mas que nos trazem lições muito preciosas. Eu gostaria de trazer para nós nessa manhã 4 lições que nós podemos aprender sobre Jesus, sobre essa passagem. Tinha passagem aqui, mas a gente leu, Vamos lá então, a primeira lição que nós aprendemos com essa história é que Jesus entra na casa de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro. Fala de novo. Jesus entra na casa de Pedro. Como Jesus foi para lá? Provavelmente porque Pedro convidou Jesus para entrar na sua casa.
Pedro convidou Jesus a entrar no seu lar. Pergunta, a primeira pergunta ali. Assim como Pedro, nós temos permitido que Jesus entre nas nossas casas? Nós temos permitido que Jesus entre na nossa vida? Eu penso nessa relação de casa, eu penso nessa relação de Jesus entrando em casa um pouco, fazer uma analogia aqui, como se você fosse reformar a sua casa, correto? E aí você contrata ali um arquiteto, um engenheiro, e você dá liberdade para ele entrar na sua casa e dar opinião sobre a sua casa. Então ele entra e ele vai falar, olha, a gente precisa derrubar essa coluna, a gente precisa derrubar isso daqui porque está podre, a gente precisa arrumar essa viga, a gente precisa trocar esse piso. Então você precisa dar liberdade ali para o engenheiro, para o arquiteto, para ele poder fazer as reformas, as mudanças necessárias para que aquela casa fique em pé. E na nossa relação com Jesus não é diferente. Quando eu convido Jesus para entrar na minha vida, quando eu convido para ele entrar na minha casa, eu preciso estar aberto para que Jesus faça as mudanças necessárias, seja ela quais forem. Eu não posso escolher os lugares que Jesus vai entrar. Eu não posso ter quartos ocultos, né? Será a segunda pergunta. Será que nós temos quartos escuros que não estamos deixando Jesus entrar? Será que eu falo para Jesus, na sala aqui você pode ficar, né? Talvez aqui na área do meu trabalho, por exemplo, mas aquela porta lá no cantinho, escura, fechada, e Jesus, é melhor você não entrar lá não. É melhor não entrar lá não, porque o que você vai encontrar ali não é muito bom não. Né? E a relação nossa com Jesus não funciona assim. Não existe meio cristianismo. Não existe metade de fé. Não dá para você dar metade do seu coração para Jesus e a outra metade você fazer o que você quer. Ou você se entrega completamente a Ele, ou você não se entrega. Ou você dá acesso a toda a sua vida a Jesus, ou você não dá. Você lembra na passagem em Apocalipse, quando inspirado pelo Espírito Santo, João escreve, né, que Jesus está à porta batendo. E aquela passagem, ele não está falando para descrente. Apocalipse não foi escrito para pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Apocalipse foi escrito para pessoas como nós, que conheceram o Evangelho, que aceitaram Cristo, que foram batizados para a remissão dos seus pecados, receberam o Espírito Santo, mas agora estavam fechando a porta para Jesus e querendo tomar o controle da sua vida. Que estavam aceitando ensinos errados, que estavam duros a ponto de não terem amor. Lembra da igreja de Éfeso? O problema deles era a falta de amor, problemas de heresia. E Jesus está lá batendo a porta e dizendo, olha, quem abrir, eu vou entrar, eu vou sentar na sua mesa e eu vou cear com você. Então a nossa relação com Jesus é 100%. Não existe menos do que isso. O Senhor não quer menos de nós, Ele quer tudo. Ele quer tudo porque Ele tem coisas muito melhores para nos oferecer do que qualquer coisa desse mundo. Então nós aprendemos com Pedro esse exemplo de convidar Jesus para entrar na nossa casa e permitir que Ele faça as transformações necessárias para que a gente se pareça mais com Ele. Segundo ponto, segunda lição que a gente aprende com esse texto, é essa atitude maravilhosa que a sogra de Pedro teve. Ao se levantar, depois de ser curada, a sogra de Pedro começa a servi-lo. Primeira reflexão, recebemos de Jesus a cura de nossas doenças, ou a cura dos nossos pecados, né? Então, a cura e o perdão para a ação, não para a estagnação. Jesus não nos chama para ficar parados, Jesus nos convida para a ação. E Jesus vai falar várias vezes sobre isso no evangelho dele. Né? Durante os evangelhos a gente já falou, não sei se a gente já falou, ou vai falar sobre a árvore dos frutos. Então, Jesus nos convida não para sermos árvores infrutíferas, secas, paradas, mas árvores que produzem. Você vai ver a parábola lá dos talentos. Jesus não nos chama para enterrar os nossos talentos, mas para a ação, para fazer algo. Porque a tarefa do reino, a tarefa da igreja é avançar esse mundo
para poder pregar o evangelho, para ajudar uns aos outros. E há muita coisa a se fazer, né? A segunda pergunta, né, a segunda reflexão dessa parte é: será que eu tenho de fato servido a Deus e aos meus irmãos? A gente vê no texto que a sogra não perguntou nada. Senhor, eu posso servi-lo? Senhor, o Senhor quer que eu te sirva? Ela se levantou e começou a agir. Da mesma maneira é a nossa fé. Existem muitas coisas que precisam ser feitas. Muitas coisas que precisam ser feitas. Grama para cortar, parede para pintar, janela, pessoas para visitar, pessoas para ler a Bíblia, pessoas para exortar. Há muita coisa a se fazer. Ministérios que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. E Jesus está chamando você está sendo convocado para a ação. Você está sendo convocado para fazer a diferença. Jesus está chamando você para servi-lo. Terceira lição importante que nós aprendemos nesse texto: foram trazidos todos os doentes e endemoniados à presença de Jesus. Sabe o que o texto não diz? O texto não diz que foram ao encontro de Jesus. O texto diz: foram trazidos, e se foram trazidos, alguém levou. Alguém levou essas pessoas à presença de Jesus. Primeira reflexão ali: aquele que tem Jesus em sua casa e que serve, quer que outras pessoas estejam na presença de Jesus também. Nós fomos chamados para ser curados, para sermos perdoados, para sermos redimidos, para fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, mas tudo isso com o objetivo também de levar essa mensagem lá fora, de testemunhar o que o Senhor tem feito na nossa vida, para que outras pessoas possam vir ao encontro de Jesus também. Eu tenho trazido pessoas para a presença de Jesus. Eu tenho me esforçado para ser um discípulo que traz pessoas à presença dele, ou eu tenho me esquecido dessa função tão importante que o Senhor tem nos dado? Provavelmente aqui nesse texto, essa história da cura vazou, alguém ficou sabendo e saiu e começou a falar. E aqui diz que a casa ficou cheia de pessoas que queriam conhecer a Jesus. Existe no mundo inúmeras pessoas sedentas, perdidas, sem esperança, que precisam conhecer esse evangelho da salvação. E nós somos esse instrumento de Deus para alcançar essas pessoas, né? Como o caso aqui, claro, do Eric e a Priscila, né? Com Daniel e Érica. É exatamente isso. Pessoas que permitem ser usados como instrumento para falar do evangelho para as pessoas. E a última lição que nós aprendemos com esse texto: Jesus cumpre a profecia de Isaías. Eu até coloquei ali o texto de novo para a gente ler. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ficou lá, eu tenho trazido pessoas para Jesus, do outro slide, perdão. Então só as duas primeiras linhas ali, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Então, Jesus aqui está cumprindo o que Isaías disse, o que Isaías recebeu de Deus. Jesus é o Messias prometido, que cumpriu o Velho Testamento, que cumpriu todas as profecias. E Ele nos curou. Jesus nos curou. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E na cruz, Ele morreu para poder nos salvar. E nesse texto aqui, também no sentido de cura, Jesus se compadece da dor das pessoas e Ele vai curando essas pessoas. E eu entendo que esse versículo de Isaías, ele ainda é realidade. Ele ainda pode acontecer nos dias de hoje. Porque a Bíblia coloca a igreja como o corpo de Cristo na terra. A Bíblia coloca a igreja como um representante de Cristo na terra. Nós somos
a representação de Jesus na terra. Somos seus imitadores, seus embaixadores, para proclamar as verdades da salvação. E todas as vezes, como Gálatas 6:2 diz ali, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, todas as vezes que eu ajudo o meu irmão, que eu exorto o meu irmão, que eu animo o meu irmão, que eu ajudo ele a enfrentar um pecado, uma dificuldade, eu estou fazendo com que essa profecia continue viva dentro da igreja. Que Cristo continue carregando as nossas feridas, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas iniquidades. Como igreja, é o nosso dever, não é uma opção. É o nosso dever amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, né? Principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de desafio, como o Eric aqui testemunhou, que a semana dele não foi fácil, foi difícil, e muitos de nós foi assim também, né? Será que eu tenho ouvido dos meus irmãos palavras de incentivo para perseverar na fé? As nossas palavras têm poder de animar muito grande, têm poder de cura sobre as outras pessoas. E talvez a maior cura que exista, perdão dos pecados. No seu coração está plantada a verdade do Evangelho. No seu coração está plantado o que Jesus fez na cruz por você. Abrir a boca e falar isso para as pessoas é trazer cura, é trazer perdão. E pessoas lá no céu, vão estar lá no céu. Pense nisso, né? De que no céu você vai encontrar pessoas que estão lá por sua causa, por causa do seu amor, por causa da sua vontade, por causa da sua entrega, por causa da sua obediência a Deus, em falar das maravilhas que Ele fez na sua vida. Então, o Deus da cura é o Deus que olha as nossas necessidades e que cumpre a sua promessa na nossa vida. E nós precisamos continuar todos os dias a viver esse evangelho para poder ajudar uns aos outros a perseverar na fé. Amém? Então que a gente possa refletir sobre esse texto e durante a nossa semana, né, incentivar os nossos irmãos na fé. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nós te damos graças em Cristo porque o Senhor é bom. E o Senhor, Pai, uma vez morreu na cruz por nós, para levar sobre si todos os nossos pecados. E nós somos gratos por isso, Pai. Nos ajude a nos entregar completamente ao Senhor, a fazer da nossa casa, do nosso coração, completamente seu, para que o Senhor entre e nos transforme de dentro para fora. E que essa transformação, Pai, possa gerar em nós um sentimento de ação, para que nós possamos agir, Pai, em favor do Teu Evangelho. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, que é o corpo de Cristo, é o Seu corpo aqui na terra, e que nós possamos ser Seus embaixadores, aonde o Senhor nos levar, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.